Hiruzen, ele é um personagem com muitas facetas. Algumas pessoas o veem como herói, outras o veem como um vilão. Mas será que ele é mesmo um vilão? Eu vejo várias teorias por aí colocando nessa posição. E aqui resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre isso, o que eu acho e a verdade que existe por trás se o Hiruzen é vilão ou não. Quer saber? Então... Fala galera, aqui é o Igor Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Chega Mais Otaku. Hoje, pra falar desse cara aqui, esse senhorzinho que traz várias dúvidas pra gente em relação a se ele é um herói ou se ele é um vilão, ou qual é a sua posição no meio de todos os problemas que acontecem dentro de Naruto. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. O Hiruzen tem vários posicionamentos muito estranhos durante toda a obra. Eu queria começar falando um pouquinho sobre ele na questão do caso do Uchiha. O Hiruzen, por mais que ele tenha sido controlado, assim, né, que eu digo controlado de tentar encontrar formas diferentes de fazer com que os Uchihas eles desistissem do grande plano de vingança que eles tinham, de atacar a vila, de fazer um golpe de estado, eu sinto que ele foi omisso, sabe? Ele deixou a escolha mais fácil no fim do dia e tomou a escolha que era mais cômoda para eles e para a vila. Por mais que isso fosse afetar uma pessoa que era o Itachi, né, afetar do jeito que ele foi afetado, porque, cara, ele teve que eliminar sua própria família, seu próprio clã, o Uchiha da padaria, sabe? Então, no fim, o Hiruzen, ele traz um pouquinho disso, dessa omissão, sabe? Eu acho que em grandes casos, e em boa parte do anime, muita coisa acontece porque o Hiruzen, ele é omisso em muitas dessas coisas. Em muitos casos, ele não toma decisões erradas ou decisões erradas sim, vai. Mas ele não toma decisões que naturalmente são ruins, ou ele toma decisões porque ele é ruim. Eu acredito que ele é omisso. Ele foi fraco na forma de lidar com os problemas que a vila teve. Porque, querendo ou não, ele e no tempo dele, a vila teve alguns dos maiores desafios e maiores problemas que já aconteceu. Como eu citei, teve o caso do Uchiha, que ele decidiu dar pro Itachi essa missão de eliminar a família dele, né? Ele, o conselho, com o Danzou e tudo mais. A gente sabe que teve todo um plano por trás, mas que no fim, ele tava ali e a decisão também foi dele. Então, não dá pra tirar o peso que ele tem de ter escolhido acabar com os Uchiha. Só que não para por aí. Eu acho que o Hiruzen, sim, ele tem essa omissão, e também ele não tem formas muito saudáveis de lidar com pessoas que estão passando por problemas na vila, né? Então, quando a gente olha pro Naruto, e até pro Sasuke, sabe? Eles são duas crianças que basicamente cresceram sem nenhum apoio. Um apoio que poderia ter sido oferecido pelo Hiruzen, principalmente pro Naruto, porque, né, o Naruto ele foi filho do quarto Hokage. O quarto Hokage se sacrificou pra salvar a vila e, cara, o Naruto não teve nenhum tipo de apoio. Ele tomava leite estragado. Como que você deixa uma criança, um filho de um Hokage, desse jeito? E pro Naruto, o leite estragado nem é a pior das coisas. Ele deixou o Naruto ser alvo de bullying e de preconceito por toda a vila. Porque ele simplesmente poderia ter falado, porque o Naruto, ele é o ato de um herói. O Naruto tem aquilo porque um herói se sacrificou pra salvar a vila. Não só pra salvar a vila naquele momento, como imaginando que a vila ia precisar desse poder no futuro. Isso era o mínimo que ele poderia ter feito pelo sacrifício do quarto Hokage e pelo Naruto, que é proteger e falar pra galera, ó, não quero que mexa com o moleque, hein? Moleque tá aqui, ó. Moleque tá com o pai, entendeu? Não é pra mexer, não é pra falar mal, senão vocês vão ter que ver o Ema, hein? Vocês vão ter que ver o Ema. E o Sasuke é a mesma coisa. O Sasuke, ele colocou o Itachi nessa posição. O Itachi teve que eliminar a família. A única pessoa que ele escolheu não arrastar pra cima foi o próprio irmão. E o mínimo que o Hiruzen poderia ter feito é ter dado uma base e um apoio pro Sasuke. E principalmente um psicólogo. Acho que um psicólogo seria incrível, mas esse é assunto de outro vídeo, que já tá aqui, inclusive. Vou colocar no final pra vocês. Mas eu acho que ele poderia ter dado um apoio pra que o Sasuke ele tivesse outras formas de lidar com tudo que aconteceu, que não fosse alimentando um grande sentimento de vingança. O Hiruzen ele tinha opção, e mesmo assim, ele se omitiu. Outro ponto também que eu acho que é super relevante em relação ao Hiruzen é que ele tinha desconfianças sobre o círculo interno dele de conselheiros e o próprio Danzou, sabe? Por mais que a gente saiba que o Danzou ele tem um sentimento genuíno de ajudar a vila, de manter a vila em segurança, por meios extremamente questionáveis, mas ele tem esse desejo. O terceiro Hokage ele não fez nada. Ele sentia que tinha ali um perigo iminente e não se mexeu. Ele sabia que os conselheiros, beleza, os conselheiros eles são mais neutros em relação a isso, mas eles têm posições e ideias muito mais antiquadas, e tinha um Danzou logo ali, espreitando e ajudando a tomar decisões macro na vila, né, que impactavam várias pessoas diferentes, sem confiar inteiramente no Danzou. Cara, como que você deixa uma pessoa que você não confia
tomar decisões que vão afetar a sua imagem e que vão afetar a vila inteira. Não é o tipo de decisão que você coloca na mão de alguém ou que você permite que alguém que você não confia tome. E ele tinha totalmente esse poder. Ele colocou o Danzo nessa posição. Então ele poderia simplesmente... Beleza, o Danzo poderia ficar ali na Anbu do jeito dele e tal, mas ele não precisava estar tão próximo de decisões tão importantes se o Hiruzen não confiava nele. Entende como ele se omitiu de tomar certos tipos de decisões e acabou afetando a vila, né, gerando perigos que ela não precisava. O sentimento do Danzu pela vila poderia ter sido usado como forma de proteção mesmo, não como alguém que tem suas próprios ideais ali e tá tentando influenciar nas decisões tomadas pela vila em prol da sua forma de enxergar o que seria a proteção. Então, acho que também foi mais um erro do Hiruzen que ele poderia ter evitado. Teve um ponto importante que eu acho que ele também deixou a desejar, é que, beleza, ele teve o ponto de sucessão ali, que foi o quarto Hokage, foi o Minato, que foi o próximo na linha dele. Só que depois que o Minato foi embora, ele não começou o processo de preparar ninguém para substituí-lo. Ninguém. Tanto que na hora que ele se vai, os anciões da vila, eles têm essa dificuldade de escolher quem seria o quinto Hokage, quem seria o próximo. Não tinha ninguém numa linha de sucessão. Ele não preparou nenhuma pessoa pra isso. Você pode ver até que com os 5 Hokages principais, todos eles tinham um segundo em comando que eventualmente se tornaram os Kages futuramente. Todos eles tinham pessoas preparadas pra tomar a posição caso alguma coisa acontecesse com eles. O Hiruzen foi o único que escolheu, depois que o Minato se foi, não tomar essa decisão, não preparar ninguém, não ter nenhuma pessoa na manga pra assumir as responsabilidades que ele tinha. E aí virou um trabalho pro nosso querido Jiraiya, né? Tanto que os anciões, eles recomendaram que o Jiraiya fosse o quinto Hokage. Isso era algo que o Jiraiya definitivamente não queria. Ele teve que ir atrás da Tsunade, teve todo aquele problema com o Orochimaru também. Então, são vários probleminhas que rolaram porque não preparou as pessoas para sua eventual partida. E ele já era um idoso. Ele deveria ter imaginado que coisas assim poderiam acontecer. Que, eventualmente, ele poderia não estar mais lá. Mas não. Ele decidiu, não. Que eu aguento tudo, eu acho que tá tudo certo, eu vou ficar aqui, não vai me acontecer absolutamente nada. Como eu disse, isso acabou gerando outros tipos de problema que a vila teve que resolver sozinha. E essa questão de não se preparar ou de imaginar que não teriam problemas, eu acho que isso acabou sendo também uma decisão que eventualmente levou ao seu fim, porque ele teve várias oportunidades de lidar com uma pessoa e ele foi omisso, deixou essa pessoa partir. Foi muito complicada a forma como ele tentou lidar com o Orochimaru. O Orochimaru era um problema desde sempre, assim, desde muito novo, ele já mostrava que ele tinha uma tendência ali meio, né, sociopata e tal, o que se provou muito real. Muito real. E o Hiruzen, ele seguiu treinando, seguiu com o Orochimaru ali e não deu a devida atenção que o Orochimaru merecia. Eu acho que o Orochimaru mais novo merecia ter tido um tutor que acompanhasse esse lado principalmente emocional dele e tentasse entendê-lo mesmo, porque talvez mais jovem isso teria evitado muitos problemas. Mas o Hiruzen não, ele focou ali em ser o Kage, em treinar e deixá-los mais fortes. E beleza, a gente sabe que durante a época do Hiruzen tinha toda uma guerra acontecendo e tudo mais. Também não dá pra você focar 100% em dar atenção emocional para um pupilo, mas ele deixou a desejar nesse ponto. E eventualmente isso acabou gerando a pessoa que o eliminaria. É complicado. Eu acho que o Hiruzen, ele é uma sequência de péssimas decisões. A única boa decisão que ele tomou, na verdade, foi quando o Orochimaru estava prestes a levantar o terceiro caixão ali, que tinha um quarto Hokage, que foi de focar nele para tentar evitar que o quarto Hokage voltasse. Porque se o quarto Hokage soubesse que o Hiruzen deixou o filho dele tomar leite podre e deixou a vila inteira se virar contra a criança, né, colocando a criança num estado depressivo, mano, não teria. O Hiruzen não teria durado 3 segundos naquela luta contra o Orochimaru. 3 segundos. O Minato ia vir armado, assim, virado no ódio, cara. Eu tenho certeza. Essa foi a única boa decisão que ele tomou. Eu acho que, beleza, ele teve seu valor. Ele formou algumas pessoas muito poderosas. Ele setou um pouquinho do que é a vontade do fogo. Mas eu sinto que, primeiro, eu não considero o Hiruzen um vilão, como eu vejo em vários outros lugares por aí. Mas eu considero que o Hiruzen, ele foi omisso. Eu acho que a omissão é o grande pecado que o Hiruzen levou pro caixão. De ter sido tão omisso a ponto de ter dado origem a vários problemas, como o Orochimaru, como o bullying do Naruto, como os próprios Sasuke, né, ele se voltar contra a vila, o fim do Uchiha, Danzu, vários problemas que ele
decidiu não tomar a decisão. Então eu sinto que é isso, ele não é um vilão. Eu acho que a gente não pode considerar um vilão, até porque quando foi necessário que ele lutasse pela vila e pelas pessoas, ele lutou, né? Ele foi contra o Orochimaru e enfrentou um cara que já tinha acabado de deitar um outro Kage, né, na Vila da Areia, e ele foi pra cima e, né, entre aspas, ele venceu. Eu sinto que mesmo indo embora, ele colocou o Orochimaru numa situação ali que ele não tinha mais o que fazer, ele teve que fugir e todos os planos dele foram destruídos e isso evitou vários outros tipos de problema, com certeza. Mas essa omissão, cara, é algo que ele deveria ter evitado. Eu acho que uma pessoa numa posição de poder como a dele deveria ter abraçado as responsabilidades, pensado primeiro na vila do que do medo que ele sentia. Eu não diria medo, mas ele ficava apreensivo com algumas decisões. Eu sinto um pouco disso. Eu acho que ele tinha que ter tomado as decisões certas, porque elas estavam ao alcance dele. Não era como se ele não tivesse como tomar essas decisões. Ele tinha como tomar essas decisões, mas ele decidiu não fazer isso. Então, a verdade que fica aqui, eu queria trazer pra vocês, é que não, Hiruzen não é um vilão, mas a omissão dele fez vários vilões surgirem. Espero que onde ele esteja, ele saiba que as decisões precisam ser tomadas, e ele ensinou isso pra gente. Decidam, abracem a responsabilidade, não sejam omissos, porque quando você não toma as decisões sobre a sua vida e as pessoas próximas a você, com certeza alguém vai tomar. E aí, curtiram? O que vocês acharam desse vídeo? Vocês concordam comigo? Discordam? Deixem aqui nos comentários que depois eu vou ler cada um deles, responder todos os comentários, eu sempre vejo todos. Por favor, comentem. E se vocês curtiram, e só se vocês curtiram, eu quero que vocês deixem um like aqui e se inscrevam no canal, porque o canal tá crescendo. Eu quero que ele cresça ainda mais e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Antes que você se vá, aqui do lado, tô deixando o vídeo que eu comentei sobre pessoas que precisavam de um psicólogo. Sasuke é uma delas, já dando esse spoiler. Então eu espero você nesse outro vídeo, para que a gente possa continuar falando sobre Naruto e esse universo incrível. Vejo você semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.